Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Muito obrigado por você ter clicado aqui no nosso canal, no nosso vídeo. Para você que está clicando a primeira vez e para você que já acompanha o nosso canal, muito bem-vindo, tá bom? Fique à vontade, fique até o final desse vídeo que é muito importante. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, obviamente, tá? Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, tá bom? Vai lá e ativa o sininho para você receber as notificações, os vídeos novos que a gente colocar, tá? Ajuda a gente, faz essa sequência e fique com a gente até o final. Afinal de contas, esse vídeo é para você, então é muito importante que você acompanhe conosco. Compartilhe esse vídeo com alguém, no grupo da sua igreja, para os seus amigos, tá bom? E comente também. Quando você comenta, você faz com que esse vídeo não termine aqui durante essa gravação, mas que ele continue em um assunto aí nos nossos comentários, tá bom, queridos? Vamos lá, a gente vai falar sobre a EBD. Estamos no terceiro trimestre de 2023, a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Chegamos à lição 10, meu irmão, é isso aí. Essa lição que vai passar no dia 3 de setembro, vai lá na descrição, tem uns links lá muito bacana para você poder aprimorar sua EBD, tá bom? Tem subsídio, tem dinâmica, tem revista em PDF, tem slide, tem muita coisa boa e também tem um link do nosso grupo no WhatsApp, o Manual da EBD, onde tem professores, tem muita galera lá preparada para poder ajudar a sua escola dominical, tá bom? Então vai lá e fique com a gente para nós sermos juntos edificados pela palavra de Deus. Renovação interior. O que é? Renovação espiritual. Por que precisamos diariamente dela? É o tema desta lição de número 10. A renovação cotidiana do homem interior. Tá? Agora, o que é homem interior? Por que precisa ser renovado? Se tem homem interior, então tem exterior. E o que seria o homem exterior? Vamos ver junto. O texto áureo dessa lição está em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A verdade prática diz que por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura bíblica em classe está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 18, que diz assim: E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muito excelente glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem.
porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, essa lição vai tratar sobre a vida de Paulo e mostrar que como as adversidades, ainda que atinja o homem exterior, no entanto, o interior não é atingido pelas adversidades no exterior. Tá? Mas o homem interior ele se renova dia após dia. Mostra como o salvo em meio às adversidades externas é renovado pelo Espírito. E é desse renovo cotidiano que a lição quer tratar. Falando sobre as adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo e como o homem exterior sofre pelas adversidades, porém o homem interior é fortalecido e mostra que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Bom, falando sobre homem interior, homem exterior, renovo do homem interior e adversidades que atingem o homem exterior. Eu vou colocar uma imagem para você e ao decorrer da lição você vai entender. Se eu lhe perguntar sobre essa imagem, à primeira vista, você vai dizer, vou colocar do meu lado esquerdo, tá vendo? Você vai dizer que aqui tem um homem, obviamente, empurrando um outro homem. Isso é um ato ruim, né? Só que se eu abrir essa imagem, vou colocar a segunda e você vai ver que, na verdade, esse homem está agindo com um bom propósito. O que isso tem a ver com a lição? Vamos ver. Bom, a lição de número 9 tratou sobre a visão bíblica do corpo. Como esse tabernáculo, vaso, templo, ele precisa ser cuidado. Ele é o homem exterior, fraco, sujeito às intempéries da vida, corruptível, danificado pelo pecado, sujeito às adversidades externas, dores, doenças, fadigas, envelhecimento, morte e etc. O homem exterior é fraco, o interior é fortalecido. Jesus disse em Mateus 26:41, quando ele está no Getsemane, que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos aqui o espírito, que Jesus diz está pronto, e a carne, que é o homem exterior, que Jesus diz ser fraco. O exterior se inclina para o mal, o interior tem prazer na lei de Deus. Paulo fala em Romanos 7, 21 e 22. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Tá? Quando nós lemos Efésios, no capítulo de número 3, do 16 ao 19, Paulo diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejas corroborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados, enraizados e fundamentados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do poder de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que o Espírito age no meu homem interior, me fortalecendo, para que Cristo habite em mim pela fé, para que nos enraizemos no amor dele, para nos trazer compreensão dele, para nos encher da plenitude de Deus. Olha como o Espírito age no nosso homem interior. Enquanto o homem exterior é o corpo, o homem interior é o Espírito. A leitura diária dessa lição, na segunda-feira, está em 2 Coríntios 4:7, que diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Tá? O vaso de barro é o corpo. Os tesouros dentro desse vaso de barro é o espírito. João capítulo 14, 16 e 17, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas a vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Então esse é o tesouro que nós temos em vasos de barro, tá bom? Então, através do meu espírito, o meu homem interior, o Espírito Santo me vivifica, me fortalece, me regenera dia após dia, nos levando a um relacionamento com Deus. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, que é o exterior, né, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente, ou seja, pelo homem interior. Tá? Agora, o homem exterior se corrompe. Paulo diz, né, o corpo, a carne, o velho homem. Paulo fala em Gálatas 2,20 que ele precisa crucificar, nós precisamos crucificar a carne, o homem exterior, o velho homem. Romanos 8, do 13 ao 14, Paulo diz que se viverdes segundo a carne, caminharás para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que os que andam segundo o homem exterior caminham para a morte, mas o que anda segundo o homem interior, que é o Espírito, ele mortifica o homem exterior, que é o corpo, que é a carne. Tá? No capítulo 7 de Romanos ainda, Paulo fala de uma terrível luta do Espírito contra a carne. E lá no versículo 24, Paulo exclama: "Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?" No versículo 25 ele diz: "Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado." Então Paulo está dizendo que o homem interior, ele serve a lei de Deus, mas o homem exterior, a carne, ele serve a lei do pecado. Ele se corrompe. O termo corromper no grego é diapteiro, que significa mudar para pior, corromper a mente, conduta, destruir, arruinar, consumir, de vigor e de força corporal, do verme ou traça que devora provisões ou roupas, etc. É destruir, matar. Tá bom? Isso aqui está no dicionário da Bíblia Strong. Então, o homem exterior, ele é corrompido de mente, de conduta, e também no sentido de desfalecimento. As adversidades atingem esse corpo corruptível, mortal, frágil, tá? É por isso que nós precisamos renovar o homem interior. Enquanto o homem exterior se corrompe, Paulo fala que o homem interior renova-se dia após dia. Lembra da foto, da imagem que eu coloquei? Você viu um homem empurrando outro homem. Quando eu abri a imagem, você viu que na verdade esse homem estava empurrando outro homem por um bom propósito, porque ele ia ser atropelado por um carro. O que isso tem a ver agora? A gente vai descobrir. As adversidades, ainda que atinjam o nosso homem exterior, trazendo tristeza, desânimo, cansaço, fraqueza e etc., ela na verdade produz em nós, e Paulo diz isso no texto da leitura bíblica em classe, que ela produz em nós algo, e na verdade está nos fortalecendo, ela está renovando o nosso homem interior. As suas experiências com as adversidades da vida, ainda que desfaleça o seu homem exterior, ainda que te desanime, que te entristeça, na verdade, ela está lhe dando, lhe renovando, lhe fortalecendo interiormente. Então, esse homem que empurra outro homem é o espírito, que na verdade, às vezes nós não entendemos, mas a ação parece ser ruim. O
o processo parece ser ruim, é difícil, mas na verdade tem um propósito muito maior por trás disso, tá? Então, o homem interior é renovado dia após dia pelo Espírito Santo, tá? Em João 14, 16, 17 nós lemos, né, que o Espírito Santo ele ajuda o crente a manter-se firme nas adversidades em uma ação no homem interior. O Espírito nos ajuda a perseverar e nos manter longe do pecado. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Hoje eu estou lendo bastante Bíblia. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é gratuitamente dado por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não entende-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne em tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele age no nosso homem interior, nos fortalecendo, nos levantando, nos erguendo, nos capacitando. Esse renovo interior, ele ocorre por meio da santificação pessoal, da fidelidade, da reverência, da oração, do jejum, do temor a Deus. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, não instigais o Espírito. Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, vigiai, está firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Jesus disse, e eu citei no começo desse vídeo, lá no Getsemane, ele fala para nós vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos buscar dia após dia esse renovo espiritual do homem interior, andando em santificação, oração, jejum, tá? Alimentando o homem interior. Existe uma história em que o homem ele tinha dois cães, um era branco e o outro era preto, e ele fazia a luta entre esses animais e cobrava os ingressos. Não estou aqui apoiando luta de animais, pelo amor de Deus, depois vai ter gente dizendo que eu estou falando para botar bicho para brigar, gente. Olha, é uma analogia, uma história. E era interessante que toda vez que esse homem dizia o preto vai ganhar, o preto ganhava. Quando ele dizia hoje o cachorro branco vai ganhar, o cachorro branco ganhava. E isso tornou mais sucesso, porque as pessoas queriam apostar naquele que ele dizia que ia vencer. E aí ele acabava lucrando mais, só que isso despertava uma curiosidade. E quando esse homem ficou bem velho, parou com os negócios, né, foram entrevistá-lo e perguntaram qual era o segredo. E ele disse, é muito simples. A semana que eu quero que o cachorro preto vença, eu alimento mais ele e não alimento o branco. Quando eu quero que o cachorro branco vença, eu alimento o branco e não alimento o cachorro preto. Assim, aquele que ele queria que vencesse era melhor alimentado, estava mais forte e vencia o outro que não era alimentado e que estava fraco. Qual a lição disso? O que você mais alimenta é o que será mais forte. Se você alimentar mais o teu espírito, Deus, através do espírito, fortalecerá o seu espírito, o seu homem interior, e lhe ajudará a enfrentar as adversidades da vida. Tá bom? Lembra lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala dos que ouvem a palavra e praticam, ele é semelhante a alguém que edifica a casa na rocha. Vem vento, vem chuva, vem as muitas águas, mas ele permanece de pé. Porém, os que ouvem e não praticam, edifica sobre a areia. E quando vem o vento, a chuva, as muitas águas, a casa caiu. E Jesus diz assim, ó, e grande foi a sua queda. Por quê? Ele foi vencido pelas adversidades.
porque a sua casa não era edificada na rocha. Lembra da parábola do semeador? Jesus ele fala de uma série de terrenos, ele fala que tem um tipo de semente que cai em pedregais, e ele logo cresce, mas vindo as angústias, a adversidade, a perseguição, ele logo se ofende. Ele não suporta as adversidades porque ele não tem raiz. E a raiz é interessante fazendo essa analogia, porque ela justamente cresce no interior da terra. Então é no seu interior aonde essa palavra vai enraizar, aonde o Espírito vai te fortalecer e você vai suportar os pássaros que comem semente pelo caminho, o terreno pedregoso, os espinhos que sufocam a semente. Você vai crescer e você vai produzir fruto, você vai estar de pé, você vai suportar as pragas, você vai suportar o vento forte, porque o Espírito nos ajuda a estar fortalecidos, tá bom? Então a sua força, a sua constância, o que te fará suportar as adversidades é o renovo do Espírito Santo no seu interior, tá bom? Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, e a gente chega na conclusão, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de uma glória excelente. É a imagem do homem empurrando um outro homem para que ele não seja atropelado pelo carro. Há um propósito maior nessa breve e momentânea adversidade. O Espírito Santo está trabalhando no seu homem interior e é por causa disso que você suporta essas adversidades. Concluindo, enquanto estivermos nesse tabernáculo chamado corpo, o nosso homem exterior, estaremos sujeitos a lutas da vida, que atinge o nosso exterior, nos abate, nos entristece. Porém, o nosso homem interior seguirá na busca constante por Deus, sem desfalecer, mas se renovando pelo poder do Espírito Santo. Esse sofrimento não pode se comparar com o peso da glória eterna, que está reservado para nós. Por isso, precisamos buscar incansavelmente o renovo do nosso homem interior para seguirmos firmes nessa batalha da fé. Não desista, permaneça firme, constante e sempre abundante na lei do Senhor. Peça a Deus ajuda, orando, jejuando, temendo a Deus, lendo a sua palavra, perseverando na fé, para que o Espírito possa renovar dia após dia o seu homem interior. E assim nós suportamos as adversidades, entendendo que essas adversidades, na verdade, estão produzindo em nós algo muito mais maravilhoso. Há um propósito muito maior para tudo isso que nós passamos. Querido, eu espero ter ajudado você. Mais uma vez eu lhe agradeço, você que ficou aqui. Muito obrigado, Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz.